Oi, oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu tô ao vivo agora no Instagram e no Facebook e no YouTube. Se der problema em algum canal, vocês passem pro outro, tá? Qualquer coisa, se acontecer algo aí no Facebook e no YouTube, passa pro Instagram, tá bom? Oi, Ângela, tudo bem? Vamos ver, vou esperar mais um tiquinho para todo mundo entrar. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando. Oi, Catiane, Lesandra, Lu, tudo bem? Então vamos lá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para a live de hoje na Cozinha da Jana. Aqui eu trago conteúdos de confeitaria. Para quem já trabalha com confeitaria, já tem isso como uma renda extra, quer se especializar mais ou quer aprender novos produtos, quer estudar, né? Eu trago muita técnica, conhecimento sobre os ingredientes que a gente trabalha e receitas, certo? Ou ainda para quem tem essa vontade de entrar na confeitaria, de trabalhar com isso, tem um sonho, né, que é de trabalhar com aquilo que realmente gosta de fazer. Então essas lives têm esse intuito de ajudar vocês nessa jornada, tá? E eu sou a Jana Bendo, sou professora de confeitaria, para quem não me conhece ainda, e o episódio de hoje é Não Acerto o Ponto do Ganache. Que isso é muito comum, né? É tão comum que essa foi a live, eu acho, que eu mais recebi perguntas de todas até agora, tá? Então, assim, ó, acertar ao ponto, agora eu já vou começar de fato com os nossos ensinamentos. Acertar o ponto da ganache é fundamental para o sucesso ou insucesso do nosso bolo, no final das contas, né? Porque se a gente tiver um ganache muito duro no recheio, esse bolo o cliente vai servir, vai cortar esse bolo, não vai conseguir cortar de tão duro que ficou o ganache, certo? Agora, se a gente tiver um ganache muito mole, que não pegou o ponto que a gente gostaria que tivesse pego, o que vai acontecer? O cliente vai tirar da geladeira, vai pôr na mesa, aquele recheio vai começar a escorrer pelos lados, vai cortar, o bolo vai tombar, também pode tombar. Então, muito desastre pode acontecer, se o ganache estiver muito duro ou se estiver muito mole, né? Muitas pessoas têm essa dúvida de não saber acertar o ponto do ganache, tá? E hoje, além do ponto for decisivo ali pro sucesso do nosso bolo de sabor, de estrutura e também de beleza, né? Porque um bolo escorrendo pro lado fica muito feio, é muito desagradável a gente entregar o bolo pro cliente quando ele não tá como a gente queria, né? A gente fica se sentindo muito mal, muito triste de entregar um bolo que às vezes não era aquilo que a gente queria, não é verdade? E isso sempre acontece, né? Quando a gente não tem o conhecimento profundo, aí isso acaba acontecendo. Hoje, então, a gente vai entender o que é ganache. Eu vou explicar os ingredientes que compõem certinho, para que servem, como que funciona, como que não funciona, porque aí com esses conhecimentos sobre os ingredientes, vocês vão entender o que fazer se o ganache de vocês não estiver dando certo, tá? O que implica no resultado de uma ganache? Os ingredientes que a gente está usando, o creme de leite, o chocolate, tá? A gordura do nosso ganache e os tempos de descanso. Então a gente tem que conhecer os ingredientes, tem que ter o tempo de descanso, mas ainda, além de tudo isso, a gente tem que ter uma receita que tá certa, porque de nada adianta a gente ter uma receita que não tá bem balanceada e fazer os outros procedimentos todos corretamente, o método de preparo também, né? Então é um conjunto
de coisas que tudo tem que estar certinho para dar certo no final. Boa tarde, Sil. E hoje, então, a gente vai falar dos ingredientes, eu vou falar dos descansos, eu vou falar de proporções de ganache, mas eu não vou passar receita, tá? Porque eu quero que vocês entendam os porquês ali da ganache. E também, quando a gente fala de receita de ganache, a gente tem que... Se eu passar uma receita de ganache para vocês têm que usar exatamente o mesmo chocolate que eu tô usando e o mesmo creme de leite, com a mesma porcentagem de gordura, tá? Porque tudo isso influencia no ponto do ganache. Então, uma receita é muito relativo, não adianta ter uma receita, a gente tem que usar exatamente o chocolate que a receita tá pedindo. Se tá pedindo chocolate 60, se tá pedindo 70, se tá pedindo Cical linha Gold, se tá pedindo Cical seleções, tudo isso eu vou explicar para vocês hoje, tá? O que pode acontecer de certo e de errado. Eu tenho vários exemplos para dar para vocês sobre isso e aí vai ficar tudo bem esclarecido. Quando eu comecei a trabalhar com confeitaria, lá atrás, né? Eu sofria muito com ponto de ganache. Acho que ganache foi uma das coisas que eu mais, assim, apanhei pra pegar, tá? E hoje eu olho assim, eu acho tão simples, mas na época, né? Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu apanhei bastante. E o que acontecia? Eu fazia o ganache e dali eu já colocava no bolo, né? Eu não deixava o ganache descansar. Não pode, porque aí o que acontecia? Às vezes, não, pra começar tudo, assim, bem no começo, eu fazia ganache no olho. E eu sei que tem um monte de gente que faz ganache no olho ainda hoje. Então eu fazia o ganache no olho, colocava chocolate, creme de leite, misturava e fazia. Por um milagre, às vezes dava certo, né? E eu só fazia com ganache e creme de leite, eu não colocava mais nada de outros ingredientes. Aí eu fazia o ganache e já colocava no bolo. Segundo erro, né? Já cometia 2 erros, porque aí eu não deixava o ganache descansar e eu não sabia o ponto que ele tava, né? Então, às vezes eu desenformava bolo, às vezes dava sorte que dava certo, às vezes ficava muito duro e às vezes ficava muito mole, né? Outra coisa que eu fazia, ganache pra cobrir bolo, eu também fazia e também fazia no olho, mas aí pra cobrir bolo, até que a gente consegue dar um jeito, né? Porque quando tu vai cobrir o bolo, tu já vê, né? Se tá dando certo, não dá e dá tempo de corrigir. Agora, para recheio de bolo, não tem como corrigir depois que o recheio já foi recheado, né? Outra coisa, ganache que eu utilizava para ponto de bico. Eu fazia a ganache, não deixava descansar. E aí eu ia tentando dar o ponto nesse ganache, colocando cada vez mais chocolate, E aí, sem o descanso, né? Então eu tentava dar o ponto colocando mais chocolate. O que acontecia? Quando esse ganache dava o ponto, ele ficava muito duro, mas muito duro, duro igual essa pedra aqui, ó. Porque aí eu coloquei muito ganache, né? Eu usei uma proporção muito pequena de chocolate para creme de leite. Então, olha só quantos erros que eu cometia naquela época, né? Já passou de uma mão de erros. Colocava no bico, entupia tudo o bico, estourava saco de confeitar, porque aí a ganache ficava muito duro, né? Estourava o saco. Meu Deus. De tudo isso e mais um pouco que acontecia. Então agora vamos para aula, mas a partir da aula de hoje eu tenho certeza que se tem alguém que tá com alguma dúvida de ganache, na aula de hoje essa dúvida vai ser solucionada, tá? De todos esses erros que eu falei aí pra vocês que eu cometia, vocês também fazem alguma coisa dessas, algo parecido? Conta aí pra mim, que eu quero ouvir também os erros de vocês. Porque a gente aprende, né? A gente aprende com o nosso erro e a gente aprende com o erro dos outros também. Então é legal compartilhar que a gente aprende com o erro dos outros, é menos doloroso do que com o nosso próprio erro, né? Não é mesmo? Então tá, eu tenho algumas perguntas aqui para responder no final da live, mas vocês podem enviar
mais perguntas que vocês tenham aqui embaixo no ponto de interrogação do Instagram. YouTube e Facebook eu não consigo responder as dúvidas, tá? Mas qualquer coisa enviem no ponto de interrogação ou coloquem lá no story que depois eu respondo. E aí no final eu vou responder as perguntas. Beleza? Agora eu vou começar então com a explicação. Vou virar o celular aqui pro quadro e vou fazer a explicação toda com o celular virado, tá? Então eu não vou ficar acompanhando o que vocês estão falando por agora, tá? Mas daí vocês deixam ali no ponto de interrogação que depois eu respondo. Nunca mais errei depois que aprendi contigo. Aí cobri um bolo uma vez, ficou todo rachado, porque fez o ponto muito firme, né? Aí deve ter rachado todo o ganache. A Kátia, ela já aprendeu comigo, porque eu já fiz uma live de ganaches, 2 lives, aliás. Eu fiz, inclusive quem quiser, depois dessa live aqui, ir lá e assistir aquelas lives, eu tenho uma live só sobre ganache de chocolate branco e uma live sobre ganache de chocolate preto. Então, se alguém quiser assistir aquelas lives lá, também é bem legal, tá? Porque naquelas lives eu fiz os pontos dos ganaches. Eu fiz 4 ganaches, 4 proporções do branco e 4 proporções do preto. Então, além da aula dada, eu ainda mostrei os pontos, tá? Então, é bem legal aquelas lives. Quem quiser ir lá assistir depois. Então tá, eu vou virar o celular agora. Deixa eu virar aqui. E aí... Aê? Não. Aqui. Olha, se ele não estiver bem retinho, vocês dão um desconto. Porque essa casa tá cheia de equipamentos, não tem nem lugar pra andar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, fechou. Tá, então olha só. Pra começar do começo, né? Então, o que é um ganache? Um ganache é uma emulsão. O que é uma emulsão? É uma mistura de gordura e água, entre gordura e água, tá? Então, a composição de uma ganache é chocolate e um líquido. Chocolate e um líquido. O chocolate, ele tem uma porcentagem boa de gordura. E o líquido, esse líquido da ganache pode ser leite, pode ser creme de leite, pode ser um purê de fruta. Então, um ganache, ele não é feito só de creme de leite, mas é que o ganache de creme de leite é o que a gente mais usa. Mas, para ser caracterizado um ganache, só precisa ter chocolate e um líquido. Chocolate e um líquido. Tendo chocolate e um líquido já é um ganache, tá? Então, esse líquido pode ser leite, creme de leite, purê de fruta. Ou outros líquidos que talvez agora eu não lembro para falar. E o chocolate, ele pode ser chocolate preto ou branco. O chocolate preto de diversas porcentagens de gordura e o branco também. A gente pode também estar adicionando em ganaches manteiga e glucose, tá? A manteiga, ela é gordura, certo? Então, ela entra para dar para dar uma textura melhor para ganache. A manteiga, ela influencia na textura da ganache, tá? Textura e ponto. E a glucose é um açúcar invertido, certo? Então, a glucose, ela atua numa mistura. Deixa eu ver como que eu vou explicar. A glucose é um açúcar invertido. O que é um açúcar invertido? É um açúcar que ele passou por um processo onde que as cadeias de açúcar foram quebradas ao meio e o açúcar se transformou em 2 moléculas de açúcar simples, tá? Assim, falando assim bem resumidamente. Então ele é um açúcar, só que é um açúcar com moléculas diferentes do açúcar refinado normal. São 2 moléculas de açúcar simples, tá? Então ele adoça igual um açúcar normal, só que ele não cristaliza.
por ele ser um açúcar invertido, ele não tem cristalização, ou essa cristalização é mais difícil de acontecer. Então, quando a gente adiciona um açúcar invertido num preparo, os açúcares da receita se ligam nesse açúcar e aí evita a cristalização desse ganache, desse brigadeiro ou daquilo que você for usar. Então, quando a gente adiciona glucose no preparo, a gente adiciona com o intuito de retardar a cristalização do açúcar. Só que assim, não é só retardar a cristalização do açúcar, não é só de formar cristais de açúcar. É que às vezes um ganache ou um brigadeiro, ele pode estar cristalizando o açúcar, mas a gente não tá vendo, porque às vezes não tá dando para ver a olho nu, né? E tá cristalizando, entende? Então não é só para evitar a cristalização que a gente sente, que a gente pode ver, mas assim a gente consegue ter um ganache ou um brigadeiro mais macio adicionando a glucose. Essa maciez vem por conta da não cristalização que não vai estar acontecendo ali nesse ganache, tá? Então a glucose, a função dela é deixar o ganache mais maleável, mais macio, né? E por trás disso tudo tem a cristalização do açúcar, que é responsável por isso, certo? E a manteiga, então, consistência, ponto, textura, a manteiga vem para colaborar com isso, tá? Agora eu vou entrar mais profundamente aqui nos chocolates e no creme de leite, para daí vocês entenderem qual que é a função da manteiga nessa história toda. O chocolate, ele pode ser o preto ou o branco, então, né? O chocolate preto a gente encontra com proporções maiores de cacau, né? Então aqui o chocolate, a gente tem chocolate 70, 50, 40, né? % cacau. Então, essa porcentagem de cacau que marca em cima do pacote, na embalagem, quando a gente compra, ela significa que 70% desse chocolate é cacau. Mas o que é esse cacau? É manteiga de cacau mais licor de cacau, tá? Esse 70% se refere a manteiga de cacau mais licor de cacau. Por isso que explica que tem marcas de chocolate que a gente compra, por exemplo, chocolate 90% cacau, 80% cacau. Tem umas marcas que são bem amargas, assim, né? Que trava na boca. Porque o licor do cacau na receita tem bastante. Então dá aquela travada na boca. Já tem outras marcas de chocolate que a gente come um chocolate de 80% cacau que é mais suave. Aí a gente fica se perguntando, né? Ué, mas por que da outra marca é tão amargo e desse é tão bom? Por isso, porque essa porcentagem de cacau, ela é referente à manteiga de cacau mais licor de cacau. E o que dá mais esse amargo na boca é o licor de cacau. Então essa porcentagem dentro disso aqui, que é de manteiga de cacau ou licor de cacau, é segredo de fabricante. Isso eles não divulgam, eles só divulgam o quanto de cacau que tem no chocolate. Entenderam? Mas o que se refere a manteiga de cacau e o que é licor de cacau, isso a gente não sabe. E é o licor de cacau que traz o amargor aí pro chocolate. A manteiga de cacau, não. Tá? A manteiga de cacau, ela traz a textura é a gordura, né? A manteiga de cacau é a gordura de chocolate. Então a manteiga de cacau vai influenciar na consistência, na textura do nosso ganache, e o licor de cacau vai influenciar no sabor do ganache, tá? Por isso que tem chocolate de uma determinada marca 50% cacau, de outra marca 50% cacau, que a gente tem sabores muito diferentes, tá? Então, essa porcentagem aqui de cacau que tem no chocolate, quanto maior a porcentagem de cacau, mais firme, mais consistente vai ficar o nosso ganache, tá? O restante aqui dessa porcentagem, que não é cacau num chocolate, ele se refere a açúcar ou ao leite, caso for chocolate ao leite, e basicamente isso, açúcar e leite.
fora dessa porcentagem aqui, o que tem no chocolate é açúcar e leite, tá? Então, por isso que quanto maior a porcentagem, mais firme a gente vai ter uma ganache mais firme, porque essa porcentagem vem do cacau, que é cacau e manteiga. O resto é açúcar e leite, então o restante não vai dar consistência para o nosso ganache, certo? Então, esse aqui já é um fator que influencia no ponto do ganache. Quanto maior a porcentagem de cacau, mais consistência, mais firmeza e mais textura vai ter o nosso ganache. Chocolate branco, o chocolate branco ele é 33% cacau. O chocolate branco ele é 33% cacau. Mas por que ele é branco? Porque no chocolate branco não tem licor de cacau. Esses 33% aqui de cacau, eles são só manteiga de cacau, tá? Então, por que o chocolate branco é mais difícil de dar ponto em ganache? Porque ele tem pouca porcentagem de cacau. Por isso que quando a gente faz um ganache de chocolate branco, a gente precisa de mais chocolate para chegar num ponto do que se for comparar com o chocolate preto, né? Por exemplo, eu tenho um chocolate meio amargo. Se eu fizer numa proporção de 1:2, eu vou ter um ponto de bico. Agora, se eu fizer um ganache de chocolate branco na proporção de 1:2, exatamente a mesma proporção, eu não tenho um ponto de bico, tá? Porque o chocolate meio amargo tem ali entre 40% e 50% de cacau e o branco tem 33% de cacau. Então, a gente não pode utilizar a mesma receita para qualquer tipo de chocolate, tá? Mudou a porcentagem de cacau, muda a receita também, beleza? Por isso que muita gente não acerta o ponto, porque fica trocando chocolate por outros chocolates e aí não dá certo. Depois eu vou dar mais uns exemplos para vocês. Não, aliás não, vou dar um agora já. Por exemplo, eu tenho uma receita de ganache branco que eu desenvolvi essa receita utilizando o chocolate branco da Cical da linha Gold, certo? O chocolate branco da Cical da linha Gold, ele não marca em cima do pacote 33% cacau. Não sei se vocês já repararam isso. Mas o chocolate da linha Seleções da Cical marca 33%, ou é 32%, eu acho. 32% de cacau em cima do pacote. A linha das Seleções da Cical, ela é uma linha melhor que a Gold. Na linha Gold da Cical, eles têm na composição do chocolate branco manteiga de cacau e tem gordura vegetal. Essa gordura vegetal que tem nessa linha Gold é a mesma gordura vegetal que se faz a cobertura fracionada, tá? Então, o chocolate da linha Gold, ele não marca a porcentagem de cacau em cima do pacote, mas ele tem manteiga de cacau na composição e gordura vegetal. E o chocolate branco da Cical, da linha Seleções, que marca 32% de cacau em cima do pacote, ele não tem gordura vegetal. Ele tem 33% só de manteiga de cacau e não tem adição de gordura vegetal. Então ele é um chocolate melhor do que o da outra linha, né? E é bem mais caro também. Então é um chocolate melhor. Agora voltando ao exemplo. Aí eu tenho um ganache de chocolate branco que eu faço com o chocolate branco da linha Gold. Sempre deu certo o ponto. Sempre deu certo o ponto, né? Não lembro agora as quantidades, mas não é 1:2. Eu não lembro agora mesmo. Aí, ontem eu fiz ganache e eu usei o chocolate da linha das Seleções. Usei o chocolate branco da Cical, Seleções, 32% de cacau. Aí eu deixei o meu ganache descansar de ontem até hoje e ele não pegou o ponto que o outro chocolate da linha Gold pegava. Entende? Então, assim, mesmo utilizando o chocolate branco, eu substituí um chocolate branco por outro chocolate branco e mesmo assim não pegou o ponto. O chocolate da linha Gold, de um dia para o outro, ele teria firmado e esse não firmou. Porque o outro tem gordura vegetal e a gordura vegetal não precisa A gordura vegetal, ela volta ao seu estado sólido sozinha, né? A manteiga de cacau não volta. Então, muito provavelmente foi por isso
que o da linha Gold pega o ponto com o mesmo peso de creme de leite, mesmo peso de chocolate, tudo certinho, e o da linha Seleções não pegou, tá? Então, eu só queria, com esse exemplo, dizer para vocês que mesmo que eu estiver trocando um chocolate com a mesma porcentagem de cacau de uma marca para outra, ainda assim a gente pode não acertar o ponto, tá? Por isso que quando a gente vê receitas de ganaches por aí, ou de outros professores, enfim, a gente tenta sempre escrever, né? Chocolate Cical Gold branco, chocolate Seleções Cical 32%, tá? Porque de uma marca para outra, ou de um produto para outro, já pode dar errado, tá? Aí, depois eu vou falar o que eu fiz para recuperar o ponto do ganache que não deu ponto, tá? Então, de chocolate, acho que ficou bem claro. Se não ficou, me escrevam aí, tá? Então, a porcentagem de cacau interfere, a marca do produto interfere, tá? Tudo interfere, na verdade. Agora, falando do creme de leite, né? Creme de leite é a mesma coisa. A gente tem creme de leite de caixinha com 17% de gordura. Tem creme de leite de caixinha com 20% de gordura. Tem creme de leite de lata com 20%, de lata com 22,5%, de lata com 25%. Tem creme de leite fresco de 35% e tem a nata de 45%, né? A gordura é o que dá o ponto no nosso ganache. É o que dá a textura. Ela vai dar maciez e ponto também, porque a gordura, a manteiga, né? Ela na geladeira ou com descanso, ela volta ao seu estado sólido, né? Então, o creme de leite que a gente vai usar também vai influenciar. Então, assim, se eu tenho uma receita de ganache que eu uso o chocolate tal com o creme de leite de caixinha, então, no mínimo, o que eu tenho que usar é o creme de leite de caixinha. Se eu pego uma receita de ganache que me pede creme de leite 35%, eu tenho que usar o creme de leite 35%. Senão o meu ganache não vai pegar ponto também, tá? E eu tenho mais um exemplo para dar referente a isso. Eu tenho uma receita de ganache de chocolate meio amargo, onde eu uso chocolate meio amargo e creme de leite de lata. 25% de gordura, certo? Aí, quando eu fui fazer esse ganache esses tempos atrás, eu fui no mercado e comprei a lata de creme de leite aí eu não vi a porcentagem de gordura, eu só comprei a lata de creme de leite e fiz o ganache. Só que aí eu vi que o meu ganache não pegou ponto como sempre pegava, né? Era um ganache que sempre pegava um ponto assim muito bom, ficava muito macio, com um ganache de lata 25%. E daí eu pensei, ué, que estranho, né? Sempre deu certo, agora não deu. Aí eu tinha comprado 2 latas de creme de leite. Eu fui olhar na outra lata que eu comprei e a lata tava com 20% de gordura. Aí eu reparei que eu continuei indo no mercado tal comprar e não tem mais lata de 25% de gordura. Pelo menos aqui não tem. Agora só tem lata de 20% de gordura. E essa 5% de gordura interferiu no ponto do ganache. Eu não consegui o ponto de ganache que eu queria por conta dessa diferença de gordura, tá? Então, mais uma coisa que influencia, né? Além do chocolate, da porcentagem, da marca, o creme de leite também influencia totalmente. E aí, agora, só para voltar aqui na manteiga. Qual que é a gordura do creme de leite? É a gordura do leite, né? E a manteiga, ela é extraída dessa gordura do leite. Então, aqui no creme de leite, a gente tem, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, aqui eu vou pôr 20% de gordura. No creme de leite, a gente tem 20% de gordura, que é a gordura do leite. A manteiga, a gente tem 80% de gordura, que é a gordura do leite também. Então, por que a gente adiciona manteiga nos ganaches? Porque a manteiga vem para complementar essa gordura aqui no creme de leite, né? Aí como a manteiga, ela dá maciez, dá estrutura, dá consistência, textura para nossa ganache, então a manteiga entra para essa função, tá? Para equilibrar a falta de gordura que talvez vai ter aqui nesse creme de leite. Entendido?
Então tá, expliquei de chocolate, do creme de leite, manteiga, glucose. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah tá, os métodos de preparo, né? Bom, se eu esqueci algo, vocês me avisem. Aí, a gente tem como saborizar ganache. Ganache é muito versátil para usar, né? Porque a gente pode saborizar a ganache com muitas coisas. Algumas coisas a gente vai saborizar no início do preparo, outras no meio, outras no final, tá? Depende. Deixa eu ver se eu consigo dar uns exemplos aqui. Por exemplo, assim, se eu for fazer um ganache de nozes ou de alguma oleaginosa, né? Ou de algum chá ou de alguma erva, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso no creme de leite, então eu vou aquecer o creme de leite, vou colocar esses elementos no creme de leite e deixar ele ali tampadinho por uns 5 minutos para soltar esses aromas, essas essências ali no creme de leite, tá? Raspas de laranja, raspa de limão, eu também posso fazer isso. Então eu saborizo o creme de leite e aí depois eu continuo o processo da produção do ganache. Algumas coisas eu posso só misturar tudo junto ali quando eu for incorporar tudo. Por exemplo, Nutella, se eu for fazer um ganache de creme de avelã, um ganache de Nutella, eu só junto tudo no processo, quando eu misturo o creme de leite com o chocolate e a Nutella, mistura tudo e tá pronto. Se for fazer um ganache de doce de leite, também posso fazer dessa forma. Ou até posso colocar junto com o creme de leite, derreter junto, também pode ser, tá? Coisas que eu adicionaria no ganache ao final do preparo. Agora, ao final do preparo. Ai meu Deus, tô pensando aqui exemplos. Peraí que eu lembrei de outra coisa agora. Coisas que eu adicionaria num ganache depois que ele já pegou o ponto, por exemplo. Que ele já tá frio e já pegou o ponto. Crocantes. Crocantes eu deixo para adicionar só depois que ele pegou o ponto, que ele tá frio, para não derreter o crocante, para não derreter o caramelo, né? Caramelos, né? Isso eu adicionaria depois. Se eu quiser colocar oleaginosas e frutas secas, eu posso pôr depois também, depois que ele já pegou o ponto, tá? Para essas oleaginosas continuar tendo uma textura mais crocante. Cereja, por exemplo, cereja em calda eu coloco depois, tá? Também. Ah, lembrei, o que eu coloco no final do preparo, se eu quiser saborizar um ganache. As pastas saborizantes, então no final eu posso estar colocando, né? Porque elas não precisam entrar no processo ali para fazer. Pastas saborizantes. Raspas também de limão, de laranja também posso, geleias, compotas, alguma coisa assim que eu quiser saborizar também rola, colocar no final. E bebidas alcoólicas também. Bebidas alcoólicas sempre no final do processo eu adiciono, tá? E aí bebidas alcoólicas, tem que ser bebidas alcoólicas que tem alto teor alcoólico, tá? Mais de 40% de teor alcoólico. E licores, rum, mais o que, gente? Vodka, bebidas assim, né? Conhaque, tá? E o método de preparo para fazer uma ganache é muito simples, mas a gente tem que ter alguns cuidados também. Eu sempre vou aquecer um dos dois. Ou eu vou aquecer o creme de leite, ou eu vou aquecer o chocolate, tá? Aqueceu um dos dois e aí mistura tudo. Então, dependendo de qual é a produção, assim, né, eu aqueço então o creme de leite, aí junto com o creme de leite eu posso pôr a manteiga e a glucose também, aquece tudo, despeja esse quente sobre o chocolate, deixa ele ali com um calor, ele vai derreter o chocolate e depois a gente mistura tudo, mexe para derreter o chocolate completamente. Então pode ser feito desse jeito. Ou senão a gente pode derreter o chocolate e aí adicionar os outros ingredientes no chocolate derretido, misturar, deixar homogêneo e pronto. Por que a gente não derrete os dois juntos?
Porque pra gente conseguir derreter os dois juntos e o chocolate se derreter todo completamente, a gente precisa aquecer muito, por muito tempo, essa mistura para conseguir derreter tudo, tá? E aí a gente vai aumentar demais a temperatura desse ganache. Então, quando a gente aquece só uma das partes, a gente mistura os dois essa temperatura baixa, né? Porque aí tem um frio adicionado num quente de temperatura baixa. Então, por isso que a gente tem que sempre aquecer um dos dois só, e não os dois. O que acontece se a gente aumenta demais a temperatura do ganache ali nesse método de preparo? Acontece que ele fica com um aspecto que as pessoas chamam de talhado, né? Que é quando meio que desprende assim a água do ganache e fica assim um líquido por cima, certo? Então é isso que acontece. O que faz para recuperar um ganache que aconteceu isso? Como o ganache é uma emulsão, quanto mais a gente emulsionar essa mistura, mais bonita ela vai ficar, mais homogênea ela vai ficar. Por quê? Quando a gente faz um ganache e mistura ele à mão, a olho nu ele tá bem misturado, né? Tu olha assim, tá bonito, tá bem misturado, beleza. Mas a olho nu isso. Se a gente colocar isso num mixer, ou num liquidificador, ou no processador, aí sim que essa emulsão vai estar realmente bem emulsionada. Por isso que a gente sempre fala, os professores falam para bate a ganache ou no mixer, ou se não tiver um mixer pode ser até um liquidificador ou um processador, tá? Por causa disso, porque ela é uma emulsão, às vezes a gente acha que tá bom, mas depois que bate ela fica melhor ainda, tá? Fica melhor ainda. Mas não é uma regra que você precise bater o ganache, mas se você bater ele vai ficar mais bonito, tá bom? Então, acho que é isso. Eu tenho que falar do descanso. Tá, peraí. Então, assim, ó, sempre a gente vai fazer um ganache e vai deixar ele descansar na temperatura ambiente e fora da geladeira, tá? Sempre na temperatura ambiente, deixar esse ganache descansar. De um dia para outro é o tempo ideal, ou pelo menos 8 horas. Porque o que acontece? Esse ganache é nesse tempo que ele vai dar o ponto, tá? Não adianta a gente colocar na geladeira, querer acelerar o processo, porque ele não vai firmar por igual. Ele vai ficar ele não vai firmar por igual, não vai ficar homogêneo, tá? Então o ganache ele tem que descansar para ele pegar a textura ideal dele, é o descanso que vai dar. Mas assim, não adianta a gente dar o descanso e não ter uma receita que tá bem balanceada. Então por isso que a gente tem que testar a receita. Ou sempre utilizar os mesmos produtos, né? Viu que dá certo com esse chocolate, com esse creme de leite? Vai sempre utilizar esse chocolate, esse creme de leite. Se numa determinada encomenda não tiver em casa ou não tiver encontrando na loja aquele creme de leite, aquele chocolate que sempre usa, tem que fazer um testezinho antes, tá? Porque aí pode ser muito perigoso de dar errado. A durabilidade do ganache depende, né, da região de cada um. Quando eu digo na temperatura ambiente, eu tô falando de uma temperatura ali de uns 25 graus, tá? Se a gente fizer, por exemplo, vou fazer um ganache aqui no sul que é um pouco mais fresco do que no Nordeste. É claro que lá no Nordeste não vai dar o ponto como eu dou aqui. Então, em regiões onde é mais calor, a gente tem que dar uma alteradinha na proporção das receitas, tá? Vai ter que aumentar a quantidade de chocolate ou diminuir a quantidade de creme de leite. E quando eu falo manter na temperatura ambiente, a gente tá falando de uma cozinha que é climatizada, né? Então, quem não trabalha com uma cozinha climatizada, aí numa região que vai ser muito calor, com certeza vai ter que deixar esse ganache armazenado na geladeira, né? Mas só que vai armazenar na geladeira depois do descanso, tá? Depois do descanso ele vai para a geladeira, certo? E aí também quando for usar vai ter que tirar da geladeira um pouco antes para o ganache perder o gelo e ter a maciez que ele tem, tá? Senão na geladeira às vezes ele pode ficar muito duro, né? Então a durabilidade.
A durabilidade também varia um pouco, de acordo com a temperatura do ambiente, se é inverno, se é verão, né? No verão ele dura um pouco menos, no inverno ele dura um pouco mais, mas ele tem uma durabilidade ali de uns 5 a 7 dias, 5 a 7 dias, tá? A proporção do creme de leite na receita também influencia na durabilidade. Se tem mais creme de leite ou mais chocolate, vai influenciar na durabilidade. Quando tem mais chocolate, ele tem durabilidade maior. Beleza? Certo, eu vou virar o celular agora para responder as perguntas e aí eu vou explicando mais coisas. Eu queria mostrar para vocês onde a Cacau tá. Acabou de descer. Ela tava sentada aqui do lado no banco assistindo a live. Muito engraçada. Vou virar aqui agora. Vamos lá, vou responder as perguntas, tá? Vou responder. Porque aí, quando eu for respondendo as perguntas, eu vou lembrando mais algumas coisas que eu posso falar pra vocês. Beleza? Então, olha só. Como fazer o ganache com manteiga? Como fazer o ganache com manteiga? Eu entendi que essa pergunta é como colocar a manteiga nesse ganache, né? Eu imagino. A manteiga, ela pode ser derretida junto com o creme de leite no início da ganache. Derrete junto com o creme de leite, né? Então, ou, se não, pode entrar no final. Misturou, derreteu tudo, chocolate com creme de leite e coloca a manteiga, tá? Mas é bem... mesmo que a gente misture, assim, o ganache e ache que tá bem misturado, é bem importante dar uma mixada ou colocar no liquidificador, tá? Porque, como eu falei antes, a olho nu, a gente acha que tá bem emulsionado, mas né, às vezes não tá bom? Boa tarde, Jana. Então, se derreter o chocolate, não pode colocar o creme de leite quente, né? Se derreter o chocolate, você pode colocar o creme de leite frio. Não precisa pôr os dois quentes, tá bom? Mas o chocolate derretido, ele não vai estar muito quente, muito provavelmente. Vai chegar ali nos 40 graus, 30 e poucos, para derreter, né, Renata? E o creme de leite, para aquecer, ele já chega numa temperatura maior, assim, mais de 60, 70. Então, caso misture esses dois, não é que vai dar ruim, mas se acontecer de desprender, de soltar líquido, é só emulsionar que vai recuperar, vai dar tudo certo. Ajustar a menor quantidade de gordura do creme de leite com manteiga? Sim, é possível, tá? Ajustar a menor quantidade de gordura do creme de leite com manteiga. Isso, acho que se eu entendi o que você quer dizer usar o creme de leite de caixinha e colocar uma manteiga, né? Vai funcionar, tá bom? Vai funcionar. Mas os ganaches feitos com creme de leite fresco são os melhores ainda, tá? Porque o creme de leite fresco é um produto natural. Mesmo que a gente tá usando a mesma porcentagem de gordura, ainda assim, sabe? Eu gosto mais do ganache feito com creme de leite fresco, tá bom? Mas sim, aí naquele exemplo que eu dei pra vocês, da lata que eu tava usando que não dava mais ponto, aí eu só adicionei manteiga na receita e deu certo, tá? Eu adicionei manteiga e eu recuperei o ponto. Deu tudo certo. Qual a proporção de chocolate e creme de leite? Então, gente, depende pra quê, né? Depende pra que a proporção. Se for pra uma cobertura de bolo é uma coisa, se for pra recheio é outra, ponto de bico é outra, tá? A proporção é muito variável. De qual proporção você quer dizer? Posso bater na batedeira, Marília? Não, Marília. Na batedeira, você não ajuda a emulsão a ficar mais bem emulsionada. Na batedeira, você promove a incorporação de ar. E aí, depende para aquilo que você quer, você pode fazer incorporação de ar. Por exemplo,
se você quiser incorporar num ganache e deixar ele aerado com aspecto de mousse, aí você vai bater na batedeira, tá? Mas isso não tem nada a ver com o mixer. Você vai fazer o ganache, vai emulsionar ele com o mixer, se você tiver um mixer, né, e quiser fazer isso. E aí depois você vai bater esse ganache, depois de gelado, você vai bater esse ganache na batedeira para fazer a incorporação de ar. Aí é outro processo que não tem a ver com o mixer nem com o liquidificador, tá bom? Qual a proporção de ganache para uma mousse de bolo, para bolo gelado? Então, uma proporção de ganache para mousse. Eu tenho uma receita no meu canal do Telegram. No meu canal do Telegram tem uma receita que é um ganache batido, tá? Eu não lembro agora as quantidades, mas olha lá, é chocolate ao leite e creme de leite fresco batido. Essa receita, ela serve para tortas, para recheio de bolo, tá? Recheios de bolos leves, porque como ele foi aerado, ele se torna um creme leve. Então tem a live onde eu ensino a fazer, que tá postada aqui no IGTV, e lá no Telegram tem a receita, beleza? Aí é um chocolate ao leite com creme de leite fresco, que eu fiz o ganache, como eu expliquei aqui agora, levei para geladeira, gelou, depois bate com a batedeira para fazer a incorporação de ar. E aí eu tenho um ganache batido, bastante incorporado ar, onde eu posso usar para recheios de bolos de estrutura leve, tá bom? Uma outra pergunta aqui. Qual seria a proporção para uma cobertura de ganache? Para uma cobertura de ganache, olha só, depende, tá? Depende também. Eu tô só falando depende, mas é que é verdade, tudo depende mesmo. Qual seria a proporção para uma cobertura de ganache? Então assim, ó, se eu usar uma cobertura de ganache de 2:1 com chocolate meio amargo, eu vou ter uma proporção de ponto de bico, certo? Aí, quando eu falo de 2:1 é o seguinte, ó, 2:1. Proporção de 2:1 é duas vezes chocolate para uma vez de creme de leite, tá? Essa proporção de 2:1. Quando eu falo de uma ganache de proporção de 2:1 com chocolate meio amargo e creme de leite de caixinha, eu vou ter um ponto de bico, tá? E aí eu posso espatular esse meu bolo com o ganache, eu posso amolecer ele um pouquinho no micro-ondas e espatular o meu bolo com esse ganache. Então eu vou conseguir espatular o bolo dessa forma, tá? Depois que o bolo estiver na geladeira, esse ganache vai dar uma endurecidinha, certo? Agora, se eu quiser cobrir o bolo com um ganache que não fique firme depois de colocado na geladeira, aí eu vou usar o quê? Eu vou usar uma proporção de 1,5:1 ou uma proporção de 1:1. Aí eu também vou ter um ganache que eu consigo cobrir um bolo, só que ele não vai firmar depois que estiver na geladeira, tá certo? E aqui eu tô exemplificando com chocolate meio amargo, tá? Chocolate meio amargo. Essa proporção aqui dá certo, mas usando chocolate meio amargo da Cical, da linha Gold, tá? Aí, outra coisa, agora, se eu quiser fazer aquelas gotinhas escorrendo em cima do meu bolo, se eu quiser fazer as gotinhas de ganache escorrendo em cima do meu bolo, aí eu posso usar uma proporção de 1:1, tá? Uma proporção de 1:1 vai dar certo para fazer as gotinhas escorrendo de ganache. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Jana, o do Pinheiro é esse mesmo. O do Pinheiro foi 270 gramas de chocolate ao leite, 260 de nata e 110 de leite. Exatamente, ó. Quem quiser a receita, a Catiane já colocou ali, bate um print da tela. Essa é a receita do ganache ao leite aerado na batedeira, que serve para recheio de bolo de estrutura leve, tá bom? Bate um print aí, que a Catiane já fez o favor para vocês. Mas o modo de preparo tá aqui no IGTV, tá postado, tá? É a receita do Pinheirinho. E a receita tá lá no Telegram, junto com as outras receitas que eu também já passei pra vocês. Tá tudo lá no Telegram. Então, quem não entrou no canal do Telegram, aproveita e entra lá. Vou responder uma pergunta daqui agora, tá? Pode congelar e descongelar? Sim. Ganache pode descongelar
pode congelar e descongelar, mas eu vou ensinar pra vocês como. Eu vou falar hoje também, mas vai ter essa semana uma live só sobre como congelar e como descongelar, tá? Aí, olha só, aqui eu até tenho um congelado. Como que eu vou congelar um ganache? Primeiro eu vou fazer ele, vou deixar ele descansar de um dia para o outro na temperatura ambiente. Depois de descansado, eu vou pegar esse ganache, vou colocar num filme plástico ou num saquinho. Vou colar o filme em contato para tirar todo o ar, para não ficar nenhum ar em contato, e vou congelar, tá? Para descongelar, eu vou tirar o ganache do freezer, vou deixar ele em cima da minha bancada até ele ficar em temperatura ambiente. Não vou tirar o plástico dele, só tira o plástico depois que ele estiver totalmente descongelado, tá? Aqui eu tenho um ganache que eu congelei num pote de vidro. Por quê? Esse aqui era um ganache muito molinho, era numa proporção de 1 para 1, assim. Aí era difícil de colocar num pacotinho. Então eu coloquei o ganache aqui no vidro e aqui, ó, o plástico em contato, tá vendo? Aí ele até tá molhado aqui, porque o que acontece? Quando a gente deixa o plástico em contato, esse líquido aqui do congelamento, ele vem para fora da embalagem, então escorre água para fora aqui, né? E se eu deixo esse ganache congelado no pote e só coloco uma tampa, quando eu abrir a tampa, aqui dentro vai estar cheio de gelo, de água, tá? E essa água vai entrar no meu ganache. Então, se eu coloco esse plástico aqui em contato, olha só, tá em contato aqui. Não sei se dá pra ver direito. Aqui, ó. Ó, o plástico tá em contato, tá vendo? Se eu coloco o plástico em contato, esse líquido do descongelamento ele vai todo para fora da embalagem e não vai influenciar no meu ponto aqui do ganache. Então, olha só, eu vou pegar uma colher para ver se ele descongelou todo. Então, esse ganache aqui eu descongelei para mostrar para vocês como que dá para congelar e descongelar desde que a gente faça do método correto. Se eu congelar certo, descongelar certo. Ah, sim, ele tá todo descongelado, ó. Ó. Esse aqui acho que não era uma proporção de 1 para 1. Eu acho que era uma proporção de 1,5, porque ele tá mais grossinho. Porque eu sei que ganache de 1 para 1, ele fica mais escorrendo, né? E esse aqui, ó, ele tem uma consistênciazinha, mas ele não tá firme em ponto de bico. Então deve ser 1,5 para 1 essa proporção aqui. Certo? Então, olha só, perfeito. Congelei e descongelei. Eu tirei ele do freezer hoje de manhã. Hoje de manhã eu tirei, deixei aqui na bancada até agora e funcionou bem. E essa semana vai ter uma live só sobre congelamento e descongelamento. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu congelo uma massa, como que eu congelo um recheio. Aí eu vou mostrar mesmo fazendo, tá? Agora uma pergunta daqui. Jana, essa proporção do quadro de 2 para 1 é para quê? Perdi quando explicou. Então, essa proporção aqui de 2 para 1, eu exemplifiquei que se eu tenho um ganache de chocolate meio amargo, é 2 vezes mais a quantidade de creme de leite. Por exemplo, 500 gramas de chocolate meio amargo para 250 gramas de creme de leite, tá? Essa é uma proporção de 2 para 1. Essa proporção de 2 para 1, usando o chocolate meio amargo e usando da Cical e usando creme de leite de caixinha, dá ponto para recheio de bolo, tá? Para chocolate meio amargo da Cical e creme de leite de caixinha. E pode adicionar aqui também uma colher de manteiga, beleza? Que aí vai ajudar na textura, tá? Então, esse foi um exemplo que eu dei aqui dessa... Ai, nem lembro mais o que a gente tava falando, mas enfim... Esse 2 para 1 é disso. Agora eu vou responder uma daqui. Maneira correta de armazenar depois de pronta. Em temperatura ambiente, vasilha tampada. Eu tenho uma ganache que eu fiz aqui. Eu tenho um ganache que eu fiz aqui ontem. Eu vou mostrar pra vocês. Que hoje ele não deu ponto. E eu tive que corrigir ela. Que foi a do ganache do chocolate branco da linha Seleções da Cical. Pera aí. Ó, então essa é a maneira correta de armazenar um ganache. Numa vasilha, temperatura ambiente e com o plástico em contato, ó.
Então aqui eu posso usar o filme de PVC ou esses saquinhos de freezer aqui, ó. E tem que ser em contato, tá? Ó, ela ainda tá mole, porque eu corrigi o ponto dela hoje, amanhã eu quero ver como é que vai estar o ponto. Então esse aqui foi aquela história que eu contei pra vocês, que eu sempre faço essa receita com o chocolate branco da linha Cical, e hoje eu fui fazer com o chocolate da linha Seleções da Cical e não deu um ponto. O que que eu fiz pra corrigir? Eu tive que eu derreti mais chocolate branco, coloquei no meu ganache, misturei e derreti tudo junto de novo, tá? Porque não adianta só misturar. Eu tive que dar uma aquecidinha de 30 segundos para incorporar tudo isso. Peguei o mixer, bati de novo para deixar tudo bem homogêneo, cobri e agora eu vou deixar ele descansando para ver se o ponto aqui vai dar certinho. E aí, se o ponto der certinho o ponto que eu quero, eu vou anotar. Então, eu vou anotar que para fazer um ganache de chocolate branco da Cical, da linha Seleções, eu preciso de tanto de chocolate para tanto de creme de leite, porque... E esse aqui eu nem posso dizer pra vocês o tanto, porque eu nem sei se vai dar certo, né? Eu só posso falar se ele dá o ponto certinho que eu quero. Para cobrir um bolo com ganache branca, qual a proporção certa? Se tu fizer um ganache de chocolate branco com a proporção de 2:1, tu consegue cobrir o bolo, tu consegue espatular um bolo, tá? Essa proporção de 2:1 de chocolate branco, na temperatura ambiente, ela não vai ficar ponto de bico, mas também não vai ficar muito mole, e aí tu consegue cobrir um bolo. Lá na geladeira ela vai dar uma firmadinha, tá? Agora, se você quiser cobrir um bolo com um ganache mais firme, aí tu aumenta a proporção, tá? A proporção de 2:1 para chocolate meio amargo dá ponto de bico, mas para chocolate branco não, tá? Ponto de bico para chocolate branco tem que ser mais ou menos 3:1 a proporção, mais ou menos, como eu falei antes, depende do creme de leite, depende do chocolate, 3:1 para dar ponto de bico o chocolate branco, tá? Dá para usar chocolate fracionado para fazer ganache? Dá, né, gente? Mas não vai ficar bom, não vai ficar gostoso, tá? Então pode fazer ganache com cobertura fracionada, mas não vai ficar gostoso para comer, porque a cobertura fracionada não é algo gostoso, então não tem como ficar gostoso, tá? E aqui ela falou, dá para usar chocolate fracionado para fazer ganache. Então vai lá, não existe chocolate fracionado, tá? Ou é chocolate ou não é chocolate. Quando a gente fala fracionado, é sempre cobertura fracionada, tá? É cobertura fracionada sabor chocolate. Não existe chocolate fracionado, tá? E o chocolate é o chocolate. Chocolate é chocolate. Mais uma pergunta? 2:1 para cobrir e para bico 3:1. Isso, bendito doce. Mais ou menos isso. Tu pode fazer faz um pouquinho, testa com o teu chocolate, testa com o creme de leite, coloca manteiga, pode colocar manteiga nos dois, faz só um pouquinho e testa o ponto. Não esquece de deixar descansar de um dia para o outro na temperatura ambiente e isso aí, faz tudo isso certinho. Se ainda não chegou bem no ponto que tu precisa, daí tu dá uma ajustadinha nas proporções e ajusta a tua receita, beleza? Deixa salva essa live pelo menos 1 horinha para podermos rever o conteúdo novamente, tá? Eu vou excluir essa live às 8 horas da noite, então igual a outra vez, beleza? Vou deixar até às 8. Deixa eu responder uma daqui agora. Como usar bebidas alcoólicas? Quais usar e quantidades? A bebida alcoólica no ganache é muito bom, porque a bebida alcoólica, ela aumenta a durabilidade do ganache, tá? E ela dá um saborzinho, um toque especial. Então a gente sempre pode estar usando bebidas alcoólicas em ganaches, tá? Mas a gente não precisa usar uma quantidade que a pessoa vai comer e vai perceber, opa, aqui tem uma bebida alcoólica, tá? A gente pode usar uma quantidade menor, que é só pra dar um saborzinho, assim, bem sutil, tá? Aí quais usar? Bebidas alcoólicas com porcentagem de teor alcoólico alto, mais de 40%, tá? Então é uísque, vodka,
cachaça, mais o que? Rum, bebidas de alto teor alcoólico, tá? E quantidades. A quantidade é muito variável. Por exemplo, se eu quiser fazer um ganache, sabor... eu tenho um exemplo pra dar. Outro dia eu fiz um ganache de laranja, certo? E aí, como bebida alcoólica, eu coloquei licor de laranja no ganache. E então, para esse ganache, era um bolo para adultos, né? Era um bolo de laranja. Então eu coloquei mais, porque eu queria que esse sabor aparecesse. Agora, quando eu não quero que o sabor se evidencie muito, aí eu coloco menos. Mas essa quantidade ali, ó, 10, 20%, tá? Porque se a gente tem 10% de um ganache de 500 gramas, vai dar 50 ml. 50 ml já dá um sabor bem bom, tá? Não, já dá um sabor bem bom. Pode ser de 5 a 10%. Por exemplo, em trufas, né? Trufas, geralmente a gente usa uma bebida alcoólica. E aí, eu não quero que o sabor da bebida fique muito evidente. Aí eu coloco ali para 500 gramas de trufa, eu coloco 15 ml, 20 ml de bebida. Agora, quando o sabor aparecer mais, então para 500 gramas de ganache eu consigo colocar uns 50 ml de bebida, tá? Então varia também, se você quer que o sabor da bebida apareça ou se você só quer que fique um saborzinho bem discreto lá no final, beleza? E para recheio de bolo, qual a proporção do branco? Então, Débora Cakes Bolos, também vou te dizer pra ti que varia, né? Porque assim, ó, se eu tenho um bolo que eu vou usar ele com uma camadinha mais fininha de ganache, né? Um bolo gelado, tem uma massa leve e tal, e eu vou usar uma camadinha fininha de ganache. Então eu posso estar usando um ganache de proporção de 2:1, por exemplo. Porque fora da geladeira ele não vai pegar uma grande firmeza, mas dentro da geladeira ele vai dar uma firmadinha, tá? Um ganache fininho, um recheio fininho. Agora, se eu quiser usar um ganache de chocolate branco num bolo estruturado, massa manteigada, um bolo alto, um naked cake, aí eu vou usar um recheiozinho talvez um pouquinho maior, aí é 3:1 a proporção, tá? Pode começar a pensar de usar de 3:1, por aí, 3:1. E aí, né, sempre com aquele negócio de testar com chocolate, testar com creme de leite, colocar manteiga, se quiser colocar glucose também. Glucose também pode estar adicionando uns 10%, 10 a 20% de manteiga e glucose. Vou escrever aqui, ó. Manteiga e glucose pode adicionar de 10 a 20% e bebida 5 a 10%. Ó, tá? Débora Cakes, entendeu a explicação? Era isso? Agora aqui, ó. Enquanto isso, eu vou responder uma aqui. Um ponto perfeito para recheios de bolos com chocolate blend. Então, olha só. Um ponto perfeito para recheio de bolos com chocolate blend. Então, não tem como eu falar o ponto perfeito, porque eu não sei qual é o tipo de bolo que a gente está falando aqui. Porém, eu posso dizer que a essa proporção de 2:1 com chocolate meio amargo, eu tenho um ponto bom para recheio de bolo. Então, se eu estou usando um chocolate blend, quer dizer o quê? Que eu tenho que aumentar um pouquinho esse chocolate aqui, ou diminuir o creme de leite, tá? Então, talvez, tem que testar, talvez uma proporção de 2,5 para 1. Talvez uma proporção de 2,5 para 1 no chocolate blend daria certo, tá? E tudo varia também se você vai aerar esse ganache, se não vai, tá? Tudo isso influencia. Para recheio mais grosso desse chocolate, para recheio mais grosso do branco, calculo 75% de chocolate branco para 25% de creme de leite. Catiane, eu diria para tu iniciar o teste da tua receita fazendo de 3:1. Aí, fazendo de 3:1, o que seria 3:1?
150 gramas de chocolate branco para 50 gramas de creme de leite, tá? Seria essa a ideia, né? Para um chocolate branco, com um ganache de chocolate branco com uma estrutura mais firme, para tu usar num bolo mais estruturado. É essa a tua ideia, né? Parte do teste de 3 para 1, 150 gramas de chocolate branco para 50 de creme de leite, beleza? Próxima pergunta. Outra pergunta de chocolate branco. Vocês que estão com dúvidas de chocolate branco, não deixem, depois dessa live aqui, de ir lá no meu IGTV e assistir a live de chocolate branco. Inclusive, eu vou colocar ela nos stories. Eu vou compartilhar ela aqui nos stories depois da live, porque eu tô vendo que tem muita dúvida do ponto de ganache branco, tá? E lá na live eu fiz os pontos. No Telegram eu coloquei as receitas dos pontos que eu fiz na live, então é uma live que vocês têm que assistir, tá? Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Ponto exato da ganache branca para rechear bolos. Já foi respondida essa, né? E mais uma pergunta aqui, trufa de enrolar. Para trufa de enrolar, vocês podem pensar num ganache a partir de 4 para 1. 4 para 1, tá? Para trufa, vocês podem pensar num ganache de 4 para 1. Quando eu falo 4 para 1 é o quê? 200 gramas de chocolate para 50 gramas de creme de leite. E aí vocês têm uma trufa em ponto de corte, tá bom? Como acha as receitas no Telegram? Lá no Telegram, tu já tá no canal do Telegram meu? Quando tu entra no canal do Telegram, tu consegue acessar tudo que já foi postado antes de você entrar, tá? Aí tem uma lupinha lá em cima que você pode digitar ganache branco ou ganache. Tem uma lupinha lá para procurar. E aí procura lá ganache e que você vai achar, tá bom? Bendito doce. Procura lá e depois me dá um retorno no direct. Me manda no direct do Instagram se você achou, tá bom? Agora eu vou responder mais perguntas de vocês aqui do Instagram. Se alguém tiver mais perguntas pra fazer, manda que eu vou respondendo. Qual a forma certa de falar a ganache ou o ganache? Minha dúvida. Então, eu também não tenho certeza, tá, Sil? Não tenho certeza, mas eu acho que é o ganache, beleza? Eu acho que é o ganache. Porque algumas pessoas falam A, outras falam O. Eu sempre falo O. Mas aqui eu li algumas perguntas que a pessoa escreveu dada e eu li dá, né? A ganache e tal. Mas não sei te dizer ao certo com toda a certeza desse mundo. Mas eu falo O. Vamos pra próxima. Essa já foi, já foi. Quais as proporções certas a Sil pediu? Acho que já foi respondido também, né, Sil? Chocolate fracionado, já foi. Ai, olha, essa pergunta é boa. Posso usar mel no lugar da glucose? Pode. Pode usar mel no lugar da glucose. Sabe quando que a gente não pode usar mel no lugar da glucose? Quando a gente não quer que o sabor do mel apareça no ganache. Porque, mesmo que não é uma quantidade muito grande, mas um pouquinho lá no final aparece. Eu gosto de usar mel, tá? Eu uso mel no lugar da glucose, porque eu gosto do sabor do mel. Agora, tem gente que não gosta de mel. Então, aí tem que ver isso aí, tá? Mas é só um saborzinho lá no fim. Às vezes eu sei que tem sabor de mel, porque eu sei que eu coloquei mel. O cliente talvez não vai identificar o sabor do mel, beleza? Então, eu gosto bastante de usar mel, eu uso, tá bom? Esse ganache de trufa, como devo saborizar? O ganache para trufa, o que é a trufa, né? Um ganache em ponto de corte. A trufa, na verdade, é o formato. A trufa, o que a gente chama de trufa,
se refere ao formato do bombonzinho redondinho, que é feito de forma irregular, que lembre uma trufa de verdade, né? Então a trufa na verdade é o formato, tá? E a trufa é feita com um ganache em ponto de corte. Para você saborizar uma trufa, você vai saborizar uma trufa da mesma forma que você saboriza um ganache, porque trufa é um ganache. Então você vai saborizar como eu falei antes, ou no creme de leite, ou na hora de misturar tudo, ou no final depois de descansado, tá? E aí, meu, inúmeros sabores, né? Dá pra fazer com chás, com ervas, com frutas, com compotas, com geleias, com pasta saborizante, ou só adicionando alguma coisa, oleaginosas, caramelos, tá? Meu Deus, de tudo. Pode acrescentar quanto do mel nesse ganache? De 10 a 20%, tá? De 10 a 20%. Geralmente, numa receita de 500 gramas de ganache, eu coloco 20 gramas de mel, beleza? Você indica alguma pasta saborizante? Quando eu usava bastante pasta saborizante nas receitas, eu usava sempre da Delipaste, tá? Da Delipaste. Agora eu vejo que bastante alunas minhas usam a Blend, que se a Nica tiver aí, foi ela que me apresentou a Blend, acho que é Blend o nome, né? E muitas alunas usam essa Blend, tá? Eu uso pouco agora pasta saborizante, pra falar bem a verdade. Mas quando eu fazia encomendas, quando eu trabalhava bastante assim, com docinhos, com um monte de coisa, eu usava a Delipaste, tá bom, Bendito Doce? Usava a Delipaste. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A ganache de doce de leite pode ser usado para recheios? Pode. Você pode usar um ganache de qualquer sabor para fazer qualquer coisa, como recheio, cobrir bolo, bicar. Pode usar para fazer docinhos, né, pequenininhos no copinho de chocolate. Pode usar para fazer uma calda, tá? Uma calda mais molinha. Você pode usar para tudo, para fazer trufa, uma trufa de doce de leite, você pode fazer também com ganache, tá? Então, dependendo do ponto que tu der para esse ganache, você vai ter várias finalidades, várias aplicações, tá bom? Por exemplo, se eu for saborizar a trufa com maracujá natural, qual a quantidade? Então, deixa eu ver se eu lembro. Para uma receita de 500 gramas de trufa, eu coloco 1/4 de xícara de maracujá concentrado, tá? Aí esse maracujá concentrado, você pode usar o maracujá concentrado comprado, ou você pode pegar o maracujá, abrir ele, misturar com açúcar e concentrar cozindo ele, né? Cozinhando. Enfim. Ou no micro-ondas ou no fogão. Aí você vai concentrar o maracujá natural, tá bom? Então, para uma receita de 500 gramas de trufa, eu coloco 1/4 de xícara de maracujá concentrado. E para fazer a ganache com caramelo para trufas, uma ganache com caramelo, bem, vamos lá. Você pode fazer um caramelo, secar, fazer o caramelo e deixar ele endurecer, e aí você tritura esse caramelo e adiciona num ganache. Você pode fazer assim, daí ele vai ficar crocantezinho. Você pode fazer um caramelo na panela, né, derreter o açúcar, adicionar creme de leite nesse caramelo, e esse caramelo você vai despejar num chocolate branco, aí você tem uma trufa de caramelo também, tá? Essa é uma forma de fazer uma trufa de caramelo. A validade das trufas. A validade da trufa é muito bom. Se a trufa for bem feita, né?
certinho, tá no ponto certo, colocou uma bebida alcoólica, cuidou para ela não ficar, para não aerar ela. Quando a gente faz uma trufa, a gente não pode aerar a trufa, a gente só vai misturar, mixar e não vai aerar. 30 dias, tá? Se tiver tudo bem feito, certinho, 30 dias. 30 dias, porque a proporção da trufa é grande, né? 4:1, tem pouco creme de leite. Quanto maior a proporção de chocolate, maior a validade, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Esse já foi. Um ponto perfeito já foi. Trufa. A Nutella altera o ponto? Sim, tá? A Nutella dá uma alteradinha no ponto. Mas não é muita coisa, tá? Se for colocar Nutella, por exemplo, né? Vai fazer um ganache de 2:1 com chocolate meio amargo. Vai dar um ponto, né? Se tu colocar Nutella, vai alterar um pouquinho esse ponto, não muita coisa. Qual bebida alcoólica você indica? A mais, assim, que é mais usada, assim, em trufas é o rum, tá? Mas eu já usei uísque, cachaça, rum, licor, tá? Mas a mais utilizada é o rum para trufas. Mas você pode trocar, não precisa ser só o rum, tá? Gente, eu não sei se alguma pergunta passou, eu acho que deve ter passado, porque teve umas horas que eu não consegui ler tudo. Mas, se ficou mais alguma dúvida, eu vou abrir um box de perguntas, tá? Aliás, eu abri hoje de manhã. Se vier alguma pergunta nova lá no box de perguntas que eu abri hoje de manhã, que eu não respondi na live, eu respondo nos stories, tá bom? E eu vou colocar aqui nos stories e lá no Telegram aquela live de chocolate branco pra vocês. Eu vou colocar o link lá pra vocês assistirem, porque aí lá vocês vão conseguir ver. Eu fiz 4 pontos de ganache e eu passei a receita de cada ganache e mostrei o ponto depois do descanso, tudo bem certinho. Ficou uma live muito boa para mostrar os pontos específicos de ganache de chocolate branco, tá? Então eu vou colocar lá para vocês assistirem. E então quem tá aqui na live que não tá no canal do Telegram, entra lá, tá? E quem não se inscreveu ainda na minha semana do Red Velvet Perfeito, faça o favor de se inscrever, porque o link tá na bio. Quando eu digo na bio do Instagram, é lá na minha paginazinha do Instagram, tá? Tem um linkzinho lá embaixo do meu nome, aperta lá, se inscreve, tá bom? E lá também vai ter o canal do Telegram, vai ter o canal do YouTube, tem o Facebook, tá tudo lá, tá bom? Obrigada, Bendito Doce. Então tá bom, gente, amanhã tem live de novo. Amanhã é a live, se eu não me engano, amanhã é sobre congelar e descongelar. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra embalar as coisas, tá? Como que eu embalo uma massa de bolo, como que eu embalo um ganache, tá? Como que eu congelo as coisas assim. Vou mostrar como que eu vou congelar e vou mostrar algumas coisas que eu já tenho congeladas, como que eu descongelaria, tá? Se eu não me engano, é esse o assunto de amanhã, pode ser que eu me enganei. Mas depois eu coloco ali nos stories pra vocês. Então tá, pessoal, muito obrigada pra vocês, espero que tenham gostado. E até amanhã ou até depois nos stories, tá bom? Tchau, tchau!